Literatura e artes para o Enem. Você vai realizar a prova? Venha comigo que eu vou lhe trazer as principais palavras-chave para você lembrar dos movimentos artísticos e o seu contexto dentro dos períodos mais significativos da história da arte e da literatura. Vamos lá então? Começando lá na Idade Média, nós temos a arte gótica, a arte das catedrais, a arte da Igreja Católica. Grandes construções ogivais, verticais. O arco em ogiva é esse arco que parece uma bala de revólver. Ele é, assim, bem pontudo para dar esse ar de grandiosidade, de ascendência. Essa, então, é a arte gótica. Exemplo, nós temos aí a Catedral de Nossa Senhora, a Catedral de Notre-Dame, em Paris, na França. Entrando no Renascimento, século XV e século XVI, nós vamos ter o classicismo, o renascer para os clássicos, para os ideais greco-romanos, uma busca da perfeição. E essas três palavras, equilíbrio, harmonia e sobriedade, são as mais importantes. Nós temos aí como exemplo da arte o Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. Nomes do Renascimento: Michelangelo, Leonardo, Donatello e Rafael, as famosas tartarugas ninjas. Na literatura, destaque para Camões, com a sua obra Os Lusíadas e os seus sonetos. O soneto é a composição clássica por excelência. Entrando no século XVII, início do século XVIII, nós temos o Barroco. O Barroco é o contrário do Renascimento. O Barroco é desequilíbrio, desarmonia, dramaticidade. O Barroco é marcado pelo excesso de ornamentos. O Barroco é uma arte espiritual, sobretudo cristã, e nós temos a dualidade, a antítese, o paradoxo, o jogo de palavras na literatura. Destaque para o Brasil na poesia, Gregório de Matos, e nas artes, Aleijadinho. Nós temos aqui uma imagem de um anjo de Aleijadinho e o excesso de douramento na igreja de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto. Na sequência, século XVIII, marcado pelo iluminismo, pelo racionalismo, nós temos o arcadismo, também chamado de neoclassicismo. Se ele é neoclássico, ele vai retomar os ideais de equilíbrio, de harmonia, de sobriedade dos clássicos. Acrescenta-se o bucolismo, uma vida simples na natureza, e aproveitar intensamente o dia. Carpe diem. Na literatura, destaque para autores mineiros, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, que foram, inclusive, inconfidentes. Aí nós temos uma imagem de François Boucher, chamada Pastoral de Outono. A Arcádia é um ambiente de vida simples na natureza. Entrando no século XIX, nós vamos ter o romantismo, a arte da paixão e idealização das relações. Na literatura, os romances românticos, urbano, regionalista, indianista, sempre vai trazer um casal. E esse casal ou vai ter um final feliz, um casamento, ou um final trágico, um dos dois morre. E aí nós temos as obras de José de Alencar, por exemplo. É o período de nacionalismo, de uma arte também dramática, como essa pintura aqui do Pedro Américo. Na sequência, nós entramos ainda no século XIX, no realismo, naturalismo. O realismo é marcado aí pela análise psicológica, pelo racionalismo, destacando o ambiente da burguesia e criticando os ideais românticos. E a pintura é uma pintura mais social, como essa aqui do Jean-François Millet. Como principal autor na literatura realista no Brasil, temos Machado de Assis. A obra de destaque, Dom Casmurro. Agora, o naturalismo é uma análise patológica, volta-se para o instinto do ser humano, agindo por suas taras, um olhar mais para os populares. Destaque para a obra O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Ainda no século XIX, nós vamos ter uma poesia contrária à poesia romântica, que é o parnasianismo. Olha aí, o Parnaso, um ambiente marcado pelas musas, por Apolo, uma retomada dos ideais greco-romanos mitológicos. O parnasianismo é a arte pela arte. Eu vou fazer poesia pelo prazer de fazer poesia. Não vou me preocupar muito com temas sociais e nem com uma romantização, nem com aquele sentimento exagerado.
Uma poesia mais equilibrada, mais racional. Busca da perfeição formal, a estética, versos, rimas muito bem estruturadas. Na sequência, nós temos o simbolismo, o mistério, a sugestão, a musicalidade. Nas artes visuais, nós temos imagens um pouco sombrias, temas simbólicos como a Ilha dos Mortos. Na literatura, o principal autor é Cruz de Souza. Na poesia parnasiana, voltando aqui, o principal poeta é Olavo Bilac. Na poesia simbolista, destaque para Cruz e Souza. Ainda no século XIX, nós temos um movimento artístico que é o impressionismo. O impressionismo é um esboço, é uma sugestão da realidade, é uma imprecisão, com pinceladas rápidas, cores puras dissociadas na tela, pintando em plein ar, nós vamos ter a cor da paisagem de acordo com a incidência da luz. Exemplo, o nascer do sol aqui de Claude Monet. Entrando no século XX, nós vamos ter as vanguardas europeias, transitando desde o século XIX para o século XX. O expressionismo é a arte da distorção, da emoção, das cores fortes, dos contrastes, dos contornos. Como exemplo, nós temos aí o Trigal com Corvos de Van Gogh. É uma arte que tem temas mais ligados à angústia. O cubismo, por sua vez, de Pablo Picasso, com essa tela Guernica, traz a geometrização, a fragmentação, a simultaneidade. É só lembrar de cubo, você consegue ver aí todos os ângulos ao mesmo tempo. O futurismo é uma arte que enaltece o século XX, a máquina, o progresso, a energia, a velocidade antipassadista. Nada de passado, vamos destruir o passado, porque agora é o futuro. Na sequência, nós vamos ter aqui, apareceu aqui, o surrealismo. O surrealismo vai ter aqui em Salvador Dalí, em Frida Kahlo, os principais representantes. Surreal, além da realidade. Vamos destacar aqui o onírico, o mundo do sonho, da fantasia. O inconsciente é como se você estivesse pintando, dormindo. O automatismo também é uma característica aqui do surrealismo. Ainda uma vanguarda europeia muito significativa é o dadaísmo, é o deboche, é a reverência, é a arte conceitual. O mais importante é o conceito e não o objeto em si. Os leadmates, retirar objetos do dia a dia e transformá-los em artes. Foi isso que Marcel Duchamp fez aqui com o urinol e a roda de bicicleta, trazendo provocações. Essa arte conceitual dos dadaístas vai influenciar muito a arte contemporânea. Na sequência, nós temos o abstracionismo, que é a representação de algo que não é real. É uma arte não figurativa, por isso abstrata. Nós temos dois tipos básicos. O sensível ou lírico, que tem imagens um pouco mais diversificadas, com umas cores. Você, de forma sensível, consegue abstrair algumas imagens dessa composição. Exemplo aí, uma obra do Kandinsky. E nós temos o abstracionismo geométrico, também chamado de neoplasticismo, que é um conjunto de linhas, retângulos principalmente. Esse é um abstracionismo já sem enxergar tantas coisas, além da geometria. Não confundir abstracionismo geométrico com cubismo. Cubismo é uma imagem fragmentada, geometrizada. Aqui é a própria geometria, correto? Na sequência, nós temos aí a literatura do pré-modernismo, um período de transição, trazendo características do século XIX e antecipando características do século XX. Engajamento social, destaque para os marginalizados, como o sertanejo, o caipira, o suburbano. Nós temos aqui como exemplo a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, que retratou a Guerra de Canudos. Na sequência, nós vamos ter o modernismo. Primeira fase, Semana de Arte Moderna de 22, uma quebra da tradição anti-acadêmico e o verselibrismo. Versos sem métrica regular, sem rima, uma antropofagia, uma mistura de tendências. Vamos usar as técnicas vanguardistas com temas nacionais. Olha só essa tela aqui da Tarsila do Amaral, chamada inclusive antropofagia. Nós temos aí uma mistura da negra com a bapuru, cores brasileiras. A brasilidade é muito importante, a miscigenação,
o nacionalismo crítico aqui na primeira geração. Destaque para Mário de Andrade e Oswald de Andrade na literatura. A segunda fase já é uma fase marcada aqui pelo contexto da Segunda Guerra Mundial, o Estado Novo, os anos 30. Nós vamos ter uma literatura engajada politicamente, social, o regionalismo, um destaque para as disparidades, os conflitos. Nós temos aqui, por exemplo, essa tela de Cândido Portinari, que traz um tema presente em Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e em O 15, da Raquel de Queiroz. Na poesia, destaque para Carlos Drummond de Andrade. A terceira geração é a geração dos anos 45, uma geração com a linguagem inventiva em Guimarães Rosa, um regionalismo universal em Guimarães Rosa, uma sondagem psicológica de Clarice Lispector e a perspectiva do existencialismo. Guimarães Rosa e Clarice Lispector são os dois mais significativos aqui da terceira geração. E aí nós temos outros movimentos, dos anos 45, 50 para frente. Destaque aqui para o concretismo, a poesia visual, o poema objeto, aproveitando o espaço em branco do papel e jogando com as palavras verbívoco visual, verbo, voz e visão. Exemplo, o Beba Coca-Cola, de Décio Pignatari, e, nas artes visuais, uma imagem mais geometrizada, dialogando com a arte abstrata. A literatura neoconcreta, ela vai ser uma literatura que busca resgatar a subjetividade negada pelos poetas concretistas e uma interação do sujeito, do público, com a obra de arte. Performance, instalações, body art. Um exemplo é o grande penetrável Tropicalia de Hélio de Sica, que vai inclusive dar nome ao movimento musical Tropicalia. Bom, na sequência temos aí a Tropicalia, Caetano Veloso, Gilberto Gil, um movimento de reverência, ousadia no campo musical, uma mistura de ritmos, influência da antropofagia oswaldiana e a inovação estética. Nós temos, nesse contexto dos anos 60, a poesia social, que é uma poesia de resistência ao regime militar, a música popular brasileira com Geraldo Vandré, Chico Buarque de Holanda, na poesia Ferreira Goulart. Obviamente, eles padeceram a censura do regime. Na sequência, a poesia marginal, que tentou burlar aí o sistema ditatorial, tentou burlar a censura usando o mimeógrafo, fazer livros artesanais fora das editoras. Nós vamos ter uma liberdade estética, uma liberdade temática, destaque na literatura para Cacaso Antônio Carlos de Brito. Muito bem, fizemos aqui de forma bem dinâmica, bem rápida, mas com palavrinhas-chave que eu espero que você consiga guardar para fazer uma boa prova do Enem. Acesse aqui o nosso site, marcioadrianomoraes.com. Lá nós temos síntese, resumos, slides bem objetivos, bem didáticos, para você, nessa reta final, gabaritar a prova do Enem, se sair bem na prova de linguagens, artes e literatura. Estamos à disposição. Eu deixo aqui os meus abraços genuínos.